Olá, nono ano, mais um bimestre, né, que se encaminha para o fim, que é o nosso terceiro bimestre. Então a gente vai fazer uma revisão para relembrar os pontos mais importantes desse bimestre e a gente vai começar no capítulo 5 do nosso livro, tá? E a gente vai iniciar falando sobre o núcleo, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala do núcleo, nós sabemos que o núcleo é muito característico das células eucariontes, né? Então, quando a gente fala de células eucariontes, a gente logo lembra de núcleo. Eu não posso chegar e falar que todas as células eucariontes vão apresentar núcleo, mas a grande maioria, quase todas, vai apresentar núcleo como característica, tá? E a gente agora vai falar um pouquinho do núcleo. Quando a gente fala de núcleo, nós sabemos que o núcleo ele tem como função comandar as reações que vão estar acontecendo na célula e, além disso, ele vai estar portando as informações genéticas, tá? O material genético do núcleo é o DNA, tá? Que contém os genes, tá? Mas quando a gente fala de estrutura de núcleo, tá? É isso aí que vocês estão vendo. Então, repara que o núcleo, ele é envolto, né? Ele é envolvido por uma membrana nuclear, que é essa que está sendo representada de roxo, que nós chamamos de carioteca, tá? Lá na carioteca, a gente encontra esses furinhos, que são os poros, tá? E os poros, eles são muito importantes, porque é através dele que vão estar passando as moléculas, tá? Além disso, nós encontramos essa estrutura representada de rosinha, que é o nucleoplasma, tá? E nós também encontramos essa que está sendo representada de amarelinho, que é o nucleolo, tá? O nucleolo, que é essa bolinha amarela aí, ele é um corpúsculo esférico que ele acaba se desfazendo no processo de divisão celular, tá? No nucleolo que são formados os RNAs ribossômicos, que são utilizados lá na formação dos ribossomos, tá? Quando a célula finaliza o seu processo de divisão. E a gente agora vai estar falando um pouquinho dos cromossomos, tá? Quando a gente fala dos cromossomos, a gente sabe que ele pode ganhar várias definições, né? E o livro de vocês traz algumas, que foi o que eu coloquei aqui. Então, nós sabemos que os cromossomos, eles são portadores dos genes, tá? Que são responsáveis pelas características dos seres vivos, tá? Eles são filamentos que vão estar aparecendo no núcleo durante o processo da divisão celular e eles são compostos basicamente de DNA e de proteínas, tá? E aí esses cromossomos, eles vão ser classificados de acordo com a posição do centrômero, tá? Então o centrômero é essa parte como se tivesse amarrada, né? Parece que está estrangulado mesmo, essa parte mais fininha aí, tá? Então, se o centrômero ele tiver bem no meio, a gente vai chamar isso de metacêntrico, tá vendo? Ele tá bem pertinho do meio mesmo. Agora, se esse centrômero, tá? Ele tiver um pouquinho acima do meio, a gente vai estar chamando de submetacêntrico. Agora, se ele tiver lá no alto, mas ele não chegou na ponta, ele tá lá no alto, ele tá perto da extremidade, mas ele não tá na extremidade, a gente vai estar chamando isso de acrocêntrico. Agora, se ele chegar lá na ponta mesmo, tiver lá na ponta, lá na extremidade, a gente vai estar chamando ele de telocêntrico, ok? E depois nós definimos algumas coisas, né? Algumas classificações, digamos assim, que foi a questão das células diploides e das células haploides, tá? Então, quando nós falamos de células diploides, nós também chamamos essas células de células 2N, tá? E o que são essas células 2N, afinal de contas? É bem sugestivo, né? Porque 2N significa o quê? Que elas têm dois conjuntos cromossômicos. Significa que os cromossomos nessas células, eles estão sempre em pares, por isso a questão do 2, tá? E aí, cada par vai possuir cromossomos iguais, quando se trata de tamanho e de formato, tá? E com os mesmos genes. Então, esses cromossomos iguais, nós vamos chamar de cromossomos homólogos, tá? Já nas células haploides, as células haploides também são chamadas de células N, tá? Por quê? Repara que ela não tem o 2 na frente. Por quê? Porque ela não está em par. Ela apresenta um conjunto cromossômico, tá? O processo que vai estar dando origem a essas células que apresentam metade do número de cromossomos
é a meiose, tá? Então, no caso das células haploides, elas possuem apenas metade do número de cromossomos. E as células diploides possuem o número total de cromossomos, ok? E aí depois a gente falou um pouquinho da mitose, né? Quando a gente fala da mitose, nós sabemos que a mitose ela é um processo equacional de divisão celular, tá? Então, a partir de uma célula 2N, você vai dar origem a duas células também 2N. Então, significa que a partir de uma célula diploide, a mitose dá origem a duas células que também são diploides, tá? No caso da mitose, ela é muito importante para quê? Para aumentar o número de células do indivíduo, isso possibilita para o indivíduo crescer, tá? Então, por exemplo, quando no processo de formação, né, de um embrião até o seu nascimento, não é a célula que está aumentando de tamanho, ela está aumentando de quantidade, através de quem? Através da mitose, tá? Então, ela permite aumentar o número de células do indivíduo, que é muito importante para o crescimento. Ela também é importante para a reposição e para a renovação dos tecidos, tá? E vale lembrar que os organismos unicelulares dependem da mitose para reprodução, tá? E no caso da gente, que somos organismos multicelulares, a gente depende dela para poder crescer, ok? E a gente agora vai estar falando um pouquinho sobre, a gente vai estar falando as fases da mitose, tá? Quando a gente fala da mitose, repara que aí no esquema nós temos intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Só que a intérfase, vamos relembrar bem disso, ela não é considerada uma fase, tá? Ela é como se fosse um preparo, tá? É considerado o período mais longo, tá? Desse ciclo celular. Ele vai ser dividido em 3 fases, tá? Onde o DNA ele vai estar se duplicando e na intérfase ocorre um gasto de energia muito grande, mas não é considerado uma fase. Então, se alguém perguntar quais são as fases da mitose, prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Então, a gente fecha aqui essa revisão, tá? Essa primeira parte da revisão e na próxima aula a gente pega da meiose para frente, tá bom? Beijo para todos e até mais!